Olá, meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem com vocês? É um momento de muita satisfação para mim, esses momentos que passaremos juntos estudando a Palavra de Deus. Eu gostaria, antes de iniciar esse estudo, de convidá-los para uma palavra de oração. Senhor Deus, muito obrigado pelos estudos que Tu nos envia através da Tua Palavra e da iluminação do Teu Santo Espírito e da inspiração do mesmo através dos anais da história, onde os Teus servos no passado escreveram e os Teus servos do presente estudam, aprendem, podem praticar e transmitir aos que nos cercam. Dirija-nos com a Tua bênção, guarda-nos, perdoe nossos pecados e faltas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Hoje, um estudo interessante, como todos desse trimestre, e todos que Deus tem mandado para nós. O tema de hoje, Satanás e seus aliados. Temos aqui Apocalipse, capítulo 12, verso 17, que é uma mensagem totalmente escatológica. Irou-se o dragão contra a mulher e foi fazer guerra ao restante da sua semente, os remanescentes, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. A ira do dragão contra o povo de Deus é inquestionável e indiscutível. Pelos anais da história mesmo está registrado. Na Bíblia nem se fala. Eu diria que a Bíblia é a maior enciclopédia histórica, além de doutrinária e teológica, que tem neste planeta. E fora dela, qualquer outra enciclopédia que se trate da história pode endossar claramente essa verdade da ira do dragão contra os escolhidos de Deus em toda a história deste velho mundo. Mas aqui está apontando para uma mensagem à frente dos nossos dias, a última crise, a última perseguição, que estaremos comentando dentro desse tema logo a seguir. Na realidade, isso se trata da última crise. Na realidade, isso se trata da crise final do grande conflito entre o bem e o mal, que será concluído com a volta de nosso Senhor Jesus Cristo para buscar seus escolhidos. Segundo tema, a besta do mar. Temos aqui capítulo 13 de Apocalipse, verso de 1 a 4, verso 8, também capítulo 17, verso 8, dentre outros textos das Escrituras Sagradas que apontam para esse mesmo tema. A besta do mar, lembrando que mar é água, e água, em se tratando de profecia, que é o caso que estamos estudando aqui, Apocalipse 17, verso 15, diz que águas em profecia são povos. Quando fala mar, então, isso nos lembra que a proporção de terra do planeta é bem menor que a proporção de água do planeta. Nós estamos falando aí, então, de um governo de cunho mundial, de influência mundial. Esta besta. Animais em profecias, Daniel 7,17, confirma que animais em profecias são formas de governo. Essa nós já vimos em temas anteriores. Esse governo, conhecido por besta, então, é a união de Estado e Igreja. Especificamente, esse movimento que, lamentavelmente, começou a surgir dentro da igreja primitiva, quando iniciou a sua série de apostasias durante o terceiro período da igreja cristã, que conhecemos por Pérgamo, um poder que surgiu ali dentro, de forma diferenciada, foi se agregando ao Império Romano da época, ao governo, e por fim, acabou infiltrando um monte de apostasias dentro da igreja, que já estudamos em temas anteriores, gerou o protestantismo, e quando se deu no ano de 538, explodiu a perseguição deste poder de união de Estado e Igreja contra o povo de Deus, contra aqueles que protestavam contra as apostasias deste movimento religioso, que
que gerou uma mortandade incalculável sobre a face da terra. E eu gostaria de lembrar também, não podemos deixar de mencionar de forma alguma, que na Bíblia Sagrada, no livro do Apocalipse, apresentam 3 bestas. Não são só 2, como infelizmente a maioria dos estudiosos veem e apresentam em seus estudos. Nós temos a besta do mar, temos a besta do abismo e temos a besta da terra. Apocalipse 13, 1 e 2, a besta do mar, Apocalipse 11, 7, a besta do abismo e Apocalipse 13, 11, a besta da terra. E estaremos comentando de cada uma delas nos temas a seguir. No terceiro tema nós temos a atuação da besta do mar. Fundamentada em Apocalipse 13, de 5 a 8, Daniel capítulo 7, 24 e 25, e 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso de 2 a 12. Nós poderíamos aqui observar preliminarmente o primeiro estágio dessa besta, então, que sobe do mar, ocorre desde o seu surgimento até a ferida mortal de uma de suas cabeças, mencionada em Apocalipse capítulo 13, na altura do verso 3. O segundo estágio dessa besta estaremos comentando no próximo tema. O mais interessante de destacar com relação à movimentação dessa besta, a atuação dela, quando nós observamos tanto no livro do Apocalipse, em vários capítulos e versículos, como no livro de Daniel, há um envolvimento direto dessa forma de governo, em primeiro lugar, contra a lei de Deus. Lá no livro de Daniel, no capítulo 7, no verso 25, como mencionado aqui, é bem claro: e cuidarão em mudar os tempos e a lei de Deus. Veja aqui, quando isso aconteceu no ano 321 ao ano 323, sob influência do imperador Constantino na época, olha só, a influência do governo pagão, que mais tarde se tornaria cristão, dentro desse período da história, e marcou a entrada exatamente fazendo mudanças na lei de Deus, trocando o sábado pelo domingo, eliminando o mandamento das imagens de escultura, o segundo mandamento, e dividindo o último em 2. O mais curioso, que tanto Daniel quanto João lá no Apocalipse, dentre outros personagens, como o apóstolo Paulo também, comenta da perseguição e opressão que esse governo empreenderia contra o povo de Deus. É muito curioso. Daniel 7,25 usa a expressão 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Que nós sabemos, já comentamos em temas anteriores. Um ano de 360 dias, 2 tempos 720, meio tempo 180, somando 360 com 720 com 180, dá 1260 dias. Como aqui no caso se trata de uma profecia simbólica, então aplica-se Ezequiel 4, verso 6, um dia igual a um ano, 1260 anos. Lá no Apocalipse, no capítulo 12, verso 6, trata exatamente de 1260 dias, que são 1260 anos. E lá no verso 14 do capítulo 12, trata de 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. A mesma linguagem do profeta Daniel. Ainda em Apocalipse 13, verso 5, usa outra linguagem. 42 meses que a besta receberia boca para proferir blasfêmias. 42 meses vezes 30 dias, também dá 1260. Esses 1260 anos, já comentamos anteriormente e reforçamos agora, se trata do período da supremacia papal, que desenrolou a conhecida Guerra Santa ou Inquisição, que iniciou em 538 contra os valdenses no noroeste da Itália e se estendendo em toda a face da terra até o ano de 1798, quando esse poder, apontado na profecia então de Apocalipse capítulo 3, verso 3, uma de suas cabeças seria ferida como ferida de morte. Então ali termina o período de supremacia papal. Se diminuir 1798 de 538, que foi quando começou, dá exatamente 1260 anos. Então é muita história. Isso sem falar na geografia, né? Os 7 montes de Roma, como já comentamos na aula anterior, mencionados no Apocalipse, capítulo 17, verso 9,
tratando das 7 cabeças, tanto da besta quanto do dragão, que são os 7 montes. O Capitólio, o Quirinale, o Viminale, o Esquilino, o Célio, o Aventino e o Palatino. Já fizemos esse comentário em temas anteriores. Então a movimentação desse poder aqui, político, religioso de Roma, conhecido como papado, é marcante nas escrituras sagradas. Agora é claro que a Bíblia não pode escrever de forma direta, como nós entendemos, já interpretado hoje, mas interpretado usando chaves bíblicas, porque senão não existiria nenhuma Bíblia na face da terra. É por isso que Jesus comentou que a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais não. Quando os discípulos se rodearam dele, perguntando: Senhor, mas por que o Senhor fala tanto em parábola e tal? E Jesus falou: porque a vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus. E a esses outros aí não. E neles, se referindo aos líderes da igreja da época dele, de Cristo, ele comentou que naqueles indivíduos se cumpria a profecia de Isaías, que vendo não enxergam e ouvindo não escutam. Aí está a questão. Ele tratou desse assunto exatamente antes de falar da parábola do semeador. E é muito curioso isso, porque a parábola do semeador mesmo ele mostra os 4 tipos de solos, né, em que a semente é jogada. Aonde ela produz e aonde ela não produz. Isso fica muito claro. E essa forma de linguagem usada, que aparentemente são mistérios, na realidade é mistério revelado, que a Bíblia é revelada. E não tem nada na Bíblia escondido. Está apenas, talvez, em símbolos, em códigos, que a própria Bíblia desvenda. Basta que busquemos a orientação de Deus. E teremos os caminhos de desvendar e conhecer esses mistérios. 4º tema, a besta que emerge da terra. Muito bem, antes dessa besta que emerge da terra surgir, existe, como eu disse anteriormente, a segunda besta, que é Apocalipse 11, verso 7, que inclusive também muito comentada no grande conflito, na página 271, pela Pena Inspirada, que representa exatamente o governo francês, na época da Inquisição, onde ele declarou guerra contra a Bíblia e contra Deus, e perseguiu as 2 testemunhas que já estudamos anteriormente. Esta é a besta do abismo, que surgiu representado pelo governo francês na época então. E o que é muito curioso, besta do mar, besta do abismo e besta da terra, que nós vamos ver agora mesmo, que é os Estados Unidos, a besta da terra, esses 3 governos, Vaticano, França e Estados Unidos, uma das 3 principais bases da ONU. Muito curioso isso, né? Está lá firme. E a ONU, na realidade, tem o seu próprio tribunal também, que acaba julgando as causas internacionais. E daqui e dali, alguns conflitos que não conseguem se resolver pacificamente, infelizmente, nesse tribunal é de forma a julgar uma das partes como sendo correta, inocente, e condenar a outra que está errado. E aí, as decisões de juntar vários países para ir contra aquele país que foi condenado, e uma série de embargos parte para cima dele, sem falar na guerra armada. Tudo bem, são formas de sobrevivência desse planeta, mas que já tinha traços bíblicos que muito veio da inspiração do poderio desenrolado na época da Inquisição. O governo político religioso é extremamente perigoso, como nós vimos nas Escrituras Sagradas. Prosseguindo então no nosso tema, a besta da terra é a terceira besta que nós temos em Apocalipse 13, verso 11. E essa besta da terra surge exatamente
a partir do segundo estágio da primeira besta. Lembra que o primeiro estágio dela foi desde o surgimento dela até a sua ferida de morte? A sua ferida de morte se deu por ocasião da Revolução Francesa, ou quando concluiu o período, então, da supremacia papal em 1798. A partir daquele momento ali, os protestantes já tinham fugido para a região do deserto bíblico, aí, comentado em Apocalipse 12, versos 6 e 14, onde surgiu a nação protestante dos Estados Unidos da América. Mas nação esta, que também teve a influência, como vimos em Apocalipse capítulo 12, verso 15 e 16, da água que foi lançada da boca da serpente ou do dragão, que água e profecia são povos, aonde nasce lá nessa terra, nesse deserto, a besta então, que emerge da terra, que nós estamos estudando agora. Que Apocalipse 13 e 11 apresenta, que tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro, liberdade civil e religiosa, né? As bases do surgimento dela, mas que falaria como dragão. E dando sequência à leitura, verso 12 e 13 de Apocalipse 13, notar-se-á que ela teria domínio sobre toda a face da terra. E mais ainda, faria com que a terra e os que nela habitem adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. Muito interessante isso aí tudo. E outro detalhe curioso que estaremos comentando logo a seguir, no próximo tema, é Apocalipse 17, verso 3 e Apocalipse capítulo 13, verso 12, que aponta a profecia que essas duas bestas, a besta da terra e a besta do mar, se encontrariam. Nós vamos ver logo a seguir que isso aconteceu, de maneira precisa. Inclusive, o cumprimento também de Apocalipse 13, verso 4, onde que aponta que o mundo adorou o dragão que restituiu, né, o fôlego à besta, e adoraram também a besta e exclamavam que ninguém pode ser semelhante, ninguém seria semelhante à besta. Estaremos comentando mais sobre esse verso aqui também no próximo tema. Mas, irmãos, as pessoas, de uma maneira ou de outra, adorar o dragão ou besta é coisa de louco. Mas, imagine, se nós vivemos num planeta que existe até igreja satanista, o que se admirar dessas informações? Não tem nada que se admirar. Tem tudo isso acontecendo. E já vem se arrastando ao longo da história deste velho mundo. A imagem da besta, o quinto tema. Poderíamos aqui também dizer do outro lado do carbono. O xerox da foto deste animal. Já estudamos em temas anteriores as características desse animal. Também do dragão. As 7 cabeças, os 10 chifres, os diademas, que a diferença dos dois é o diadema, os diademas do dragão, que são na cabeça, são 7 governos que oprimiam o povo de Deus em todas as épocas, nós já vimos isso. E os da besta, que são nas cabeças, são 10, são os 10 reis que governam a Europa, desde o início. Então, isso aí tá bem claro, não tem como fugir disso aí. Agora, para entendermos a imagem da besta, que na realidade a imagem é a mesma coisa que tem na foto. Após a cura dessa cabeça que foi ferida de morte, na realidade o que a profecia está apontando, que a besta da terra estaria representando a besta do mar para o planeta e conclamando o planeta Terra a adorar essa besta que sobe do mar. Para entendermos melhor isso, precisamos de mergulhar um pouco mais na palavra de Deus e na história também. Vamos primeiro analisar Apocalipse capítulo 17, o verso 3 e Apocalipse 13, o verso 12, que fala do encontro das bestas. No Apocalipse capítulo 17, o verso 3, João está dizendo que e ele me levou em espírito ao deserto, nos Estados Unidos, deserto, do Apocalipse 12, verso 6, verso 14. Ele me levou em espírito ao deserto, onde eu vi a besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres com a prostituta montada nas costas. A prostituta de Apocalipse 17, nós sabemos que se trata do sistema católico tradicional, montado nas costas dessa besta, que é o governo político religioso de Roma, então representado pelo papado.
E lá no capítulo 13, verso 12, fala que ela teria tanto poder quanto a primeira besta na sua presença. Veja, mostrando o poderio americano a partir do encontro delas, dessas bestas. Um na presença do outro. Olha que coisa tremenda. E logo no verso 13 do capítulo 13, outra coisa extraordinária. De maneira que até fogo faz descer do céu a terra à vista dos homens. No momento que elas encontrassem, estaria acontecendo esses tipos de sinais. A besta da terra fará grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra à vista dos homens. Olha que coisa curiosa. Esse encontro aconteceu em 1983. Quem governava os Estados Unidos da América na época? Ronald Reagan, e o seu vice era George Bush, pai. Meus amados, olha que curiosidades mais interessantes. Em primeiro lugar, a Constituição americana proibia as relações entre os Estados Unidos e o Vaticano. Só no dia 23 de janeiro de 1984, no ano seguinte ao encontro deles, é que foi revogada a Constituição americana, aonde reatou a permissão desses dois governos se relacionarem. Somente nessa data, em 23 de janeiro do ano seguinte, 1984. Então, voltando a 1983, o verso 13, como nós comentamos, fogo descendo do céu à terra, lembra que lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, mostra o Espírito Santo descendo como línguas de fogo e pousando sobre os apóstolos, e eles passaram a falar em outras línguas, dentre outros sinais e dons que surgiram naquela ocasião? Muito bem. Essa manifestação de fogo descendo do céu foi exatamente o que estava acontecendo na época, mas um Espírito Santo falso. Não é o verdadeiro. Aconteceu nesse ano exatamente a explosão do pentecostalismo mundial que partiu dos Estados Unidos para o resto do mundo. Foi o ano em que explodiu o nascimento dessas igrejas neopentecostais ou pentecostais liberais, que não é tão rigorosa como as demais, mas com um dom de línguas, esse blá 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 que ensina por aí, que não tem nada a ver com o dom de língua bíblico, que o dom de língua bíblica é falar realmente em outros idiomas, né? Interpretar da mesma forma. E a pessoa que recebe o dom de língua também pode receber o dom de interpretação. Não é como esses movimentos que tem por aí, só um é que recebe o dom de língua, o outro recebe o dom de interpretação. Jamais a mesma pessoa tem o dom de língua e o dom de interpretação. Brincadeira, né? Mas tudo bem, com todo respeito, cada um acredita no que quer, mas isso não é o que a Bíblia ensina. Então, esse fogo descendo do céu à terra à vista dos homens, a primeira face teológica dessa visão é exatamente essa manifestação. Inclusive, a Igreja Católica, nessa ocasião, nesse encontro que teve, ela apresentou como base do ecumenismo mundial, que eram os primeiros passos, então, a ser dado em direção ao ecumenismo mundial, ou união das igrejas, ela apresentou, através um projeto antigo da Opus Dei, do carismatismo, ou movimento carismático, que também é um movimento de linha pentecostal. Foi uma carta preparada há muitos anos atrás para ser usada nesse momento. E daí para cá também, então, entrou esse movimento carismático para mostrar que dentro da Igreja Católica tem um movimento evangélico, que também fala em línguas, etc, etc. E é justamente o que lá em Apocalipse, capítulo 17, o verso 16, trata, que é o rebatismo da meretriz. Lá no Escatologia, vocês estudarão mais a fundo sobre isso. Nessa lição, não tem tempo da gente entrar em tantos detalhes. Mas o rebatismo dessa meretriz, quando comenta lá nesse texto bíblico de Apocalipse 17, 16, queimaria sua carne com fogo, é a mesma profecia. É o pentecostalismo, rebatizando a meretriz para apresentar uma nova versão de mulher de Apocalipse 17 para o mundo. Mas mulher é essa que lá no verso 1 do capítulo 17 fala que toda a terra se embriagou com o vinho da sua prostituição. Veja que é uma coisa terrível.
A forma de sedução religiosa ensinada ali seduz e embriaga. E por trás de tudo isso, nós vimos em Apocalipse 13, verso 2, que tem o dragão que deu o seu trono e poderio para ele. E Paulo, lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, do verso 2 ao 12, destacando o verso 4, ele comenta que se assenta na casa de Deus, no trono de Deus, querendo parecer Deus. Então isso é incrível, né? Demonstra iniciativa de perdoar pecados, etc., de ser substituto de Cristo aqui na terra, vários dos seus nomes, que a Bíblia chama de nomes de blasfêmios, como no capítulo 3, verso 1, todos eles, nós vamos ver daqui um pouco, se jogar em algarismo romano, tudo dá 666. Então é muito curioso esse negócio todo que a Bíblia apresenta, não vê quem não quer. Agora, outra coisa muito curiosa, o motivo do encontro dessas bestas que nós temos relatado, no capítulo 17 de Apocalipse, no verso 6, fala que essa meretriz estava embriagada com o sangue dos mártires e dos servos de Deus. Irmãos, raciocínio. Nesse mesmo capítulo 17, que apresenta o poderio e todos os detalhes desse segmento religioso, aqui no verso 6 está dizendo que ela estava embriagada com o sangue dos seus servos, atacando mesmo os seus membros. No ano de 1978, quem ganhou para se tornar Papa foi Albino Luciani. Albino Luciani só ficou 3 dias e meio no cargo. E ele foi envenenado. Esse indivíduo ia revolucionar a forma de administrar a igreja. E infelizmente ele foi executado por envenenamento. Isso foi comprovado posteriormente por investigações desempenhadas por David Yallop, o maior investigador daquela época, que morava inclusive na Inglaterra, e foi chamado para ir lá resolver essa parada. A tacada final que levaria à comprovação definitiva dos fatos levantados por David foi exatamente a exumação do cadáver. E só tinha um poder na face da terra que podia evitar essa exumação: os Estados Unidos na época, o governo americano. Aí mexe daqui, mexe dali. Carol Wojtyla foi quem ganhou as eleições para substituir então Albino Luciani. E Carol Wojtyla, que se tornou João Paulo II, o Albino Luciani era João Paulo I, e esse, para dar um segmento ao trabalho então do anterior, fez questão de se chamar também João, mas João Paulo II. E esse João Paulo II foi então quem viajou para os Estados Unidos. Outra coincidência muito grande é que dentre as descobertas feitas por David Yallop estava o envolvimento do Vaticano na época com vários segmentos, inclusive ele comprovou milhares de dólares de títulos falsos da máfia sendo aquecido no Banco Ambrosiano, o Banco do Vaticano, que inclusive desencadeou um monte de cadeia, de assassinatos, de suicídios naquela época. E o FBI foi parar lá dentro. Mas em troca desse picho encolhe aí todo, teve essa visita do Papa então nos Estados Unidos, que é recebido por Ronald Reagan e Bush, os dois que eram maçons. Mas o George Bush, que assumiria a seguir, maçom do 33º grau, o último grau então da maçonaria. O envolvimento do Vaticano com a maçonaria, então já na época do levantamento de David Yallop, de 78 para cá, já havia sido comprovado. E aqui agora se desenrolava uma trama tremenda, onde os Estados Unidos aceitou a ideia de não exumar o corpo do santo, porque se exumasse, seria praticamente o maior escândalo então registrado na humanidade, perdendo somente para o grande escândalo da execução do Filho de Deus, do julgamento e execução do Filho de Deus. Sabe, irmãos,
A profecia ela é muito clara. Para quem tem conexão com a palavra de Deus, tem conexão com o Espírito Santo, tá aí as informações, são muito claras e evidentes. E as coisas aconteceram. E do encontro desses dois governos, a besta da terra com a besta do mar, como profetizado, nós já vimos, desenrolou uma série de mudanças na história do planeta. Cumprimento também de Apocalipse 13, verso 4, comenta: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra a besta? Aí nós estamos vendo o quê? A queda do comunismo no mundo inteiro. Ele não combatia qualquer forma de cristianismo? Caiu. Logo que os dois se encontraram, hora que Bush assumiu em 88, daí para frente, toda a estrutura montada por Reagan e João Paulo II, agora foi assumida por George Bush, onde entre o ano de 89 e o ano de 91, o comunismo, brum, desceu todinho. 8 de novembro de 89, o Muro de Berlim. 25 de dezembro desse mesmo ano, Ceausescu e a mulher dele foi executado em praça pública. Brum. A Romênia também deixou de ser comunista. O Muro de Berlim, como nós já vimos, quantos anos? Foi para o chão. Em dezembro de 1991, a União Soviética. Blum. Acabou o comunismo. Das principais potências que dominavam e influenciavam o mundo com o comunismo. Então, naquela época. Meus amados, a profecia é clara. Não tem para onde fugir. Não vê quem não quer. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. A marca da besta. Aqui é um tema realmente curioso. Manifesto em Apocalipse capítulo 3, versos 16 e 17. Mas eu achei interessante o que Deuteronômio, no capítulo 6, verso 4 ao 8, comenta. Especialmente destacando o verso 8. Porque do verso 4 até o verso 7, ele está mostrando que toda uma vida que a gente leva de ensinamento, de orientação e de ensinar os filhos da mesma forma, no verso 8 consagra isso como se fosse uma marca na mão ou na testa. Coisa curiosa, muito interessante. É o que ele conclui no verso 8 dizendo: também as atarás por sinal na sua mão e terão por frontais entre os teus olhos, na testa. A marca da besta aqui comentada, mão direita ou testa, mão direita sinal de compromisso. É a mão que as pessoas juram a bandeira ou juram sobre uma Bíblia quando diante de um magistrado, num julgamento importante. E testa, sinal de entendimento. Nós vimos em Apocalipse, no capítulo 7, verso 3 e 4, que os servos de Deus também recebem o sinal na testa. E vimos também lá em Ezequiel, no capítulo 20, verso 12 e 20, que o sinal de Deus é o sábado. Veja que é muito curioso isso, porque entender que o Senhor é Criador, e lá no livro de Isaías, capítulo 66, versos 22 e 23, fala que no novo céu e na nova terra que eu hei de fazer, vai continuar vindo todo sábado me adorar perante mim. Então é um sinal de entendimento realmente que vai para a eternidade. Nós temos isso na consciência e jamais vamos transgredir isso. E lá no Apocalipse 13, 16 e 17, fala que haverá um sinal na mão direita ou na testa para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver aquele sinal. Então está na cara que é o decreto dominical. Porque a Igreja Católica, sob influência do Imperador Constantino, fez essa mudança e sustentou através de um documento chamado Catecismo. E até hoje, influenciou o mundo evangélico todo, quase. Quantas e quantas igrejas evangélicas que tem escola dominical, o dia principal de culto é o domingo. E quem é que implantou o domingo? O sistema católico. E esses, não adianta ficar falando mal da Igreja Católica, porque são também guardadores do domingo. A verdade é que em todas as religiões do mundo tem gente salva e gente perdida. Dentro da nossa igreja, em qualquer lugar, tem gente salva e gente perdida. Agora, a verdade vai chegando a cada um na hora certa. O fato é que quando as pessoas encontram com a verdade, eles têm que decidir se continua na verdade ou se vai continuar na mentira. Se continuar na mentira, vai endurecendo o coração, daqui um pouco ele fica morto, inerte, e não consegue fazer mais nada. E acaba por se perder. Mas, quando eles se entregam à verdade, eles crescem na verdade. E no crescer na verdade, vão ensinar a verdade. Vão viver a verdade, vão ensinar a verdade. Mesmo sendo pecadores.
sujeito a quedas, sujeito a erros, mas não abrem mão da verdade. E procuram exercer a fé o tempo todo, para justamente terem forças e habilidades para ser vitoriosos nesse grande conflito. E não podemos esquecer outro detalhe. Apocalipse 13, o verso 15, fala que quem deu fôlego à imagem da besta foi exatamente o governo americano, a besta que sobe da terra, para que ela volte a falar e fazer todos que sejam mortos que não adorem mais da besta. Olha que coisa incrível, hein? A partir do encontro das duas, a besta do mar recebe fôlego para voltar a ter liderança mundial, a ter liderança internacional, ter força, a ter voz ativa de comando e perseguição. Coisa que por questão de tempo estará acontecendo. Não precisa de preocupar que isso aqui vai acontecer com certeza absoluta. Isso já vem se desenrolando por trás dos bastidores da história. Nós estamos falando, e essa última grande crise, desencadeada então no verso 16 e 17, é o decreto dominical, o que a abertura da lição dessa semana comentou, da ira do dragão, perseguindo a mulher, os remanescentes da mulher, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E os mandamentos de Deus, nós defendemos desde o nosso surgimento, a guarda dos mandamentos, e pregamos o advento, como o Evangelho de João, no capítulo 14, verso 1 a 3, Jesus comentou, na sua maior promessa, vou e voltarei, e vou preparar-vos lugar, e volto para vos buscar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, essa é a mensagem que nós estamos pregando. E quando nós vamos lá para o verso 18, do Apocalipse 13, aqui há a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcula o número da besta, porque é o número de um homem, ou seja, o número do seu cargo. E o seu número é 666. Olha, eu vou deixar na edição aí logo a seguir as somas dos nomes que eu vou comentar aqui agora. Mas por questão de tempo, não vou me demorar nisso aqui. Mas os nomes são Vicarivis Filii Dei, que quer dizer substituto do Filho de Deus, Signal da Crux, que quer dizer sinal da cruz. Lembrando sempre que no latim o V substitui o U, sempre. E V vale 5. O terceiro nome, Vicarivis Generalis Dei in Terris, substituto geral de Deus na terra. O quarto nome, Latinus Rex Sacerdos, rei e sacerdote latino. E o quinto nome, Dux Cleri, guia do clero. Todos esses nomes jogados no algarismo romano dão 666. Mas não é nada. O meu nome, o nome de qualquer pessoa por aí, pode dar 666. Mas a grande questão é que não é só o 666, isso é um detalhe. Os detalhes maiores é a geografia. 7 montes de Roma. A história, 7 cabeças. As 7 cabeças, os 10 chifres. Os diademas. Toda essa estrutura da Inquisição, dos 1260 anos, mudar a lei de Deus, é muita coisa envolvida, que o 666 é só um pequeno detalhe. Então, não tem como fugir. Esse aí, como diz o caipira, vai fritar, só se converter, antes que seja tarde demais. Sétimo tema, ainda não. Eu citaria um texto de Evangelismo, página 234 a 235, que diz o seguinte: ninguém recebeu até agora o sinal da besta. Ainda não chegou o tempo de prova. Há cristãos verdadeiros em todas as igrejas, inclusive na comunidade católica romana. Ninguém é condenado sem que haja recebido iluminação e se compenetrado da obrigatoriedade do quarto mandamento. Mas quando for expedido o decreto que impõe
o sábado espúrio, que é o domingo, e o alto clamor do terceiro anjo advertir os homens contra a adoração da besta e sua imagem, sai dela, povo meu, será traçada com clareza a linha divisória entre o falso e o verdadeiro. Então, os que ainda persistirem na transgressão receberão, lamentavelmente, o sinal da besta. Vamos optar pelo sinal de Deus desde hoje, meus amados. Respeitar e guardar o sábado. Pense nisso, é muito sério. Santo Deus, santifica-nos na Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. E fortaleça a todos nós e a nossa fé, para que possamos, pela Tua graça, guardar com os Teus mandamentos, não para ser salvo, mas por expressão de gratidão à vida e à salvação que Tu nos proporcionaste desde o Calvário até hoje. É o que te suplicamos, é o que te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Cristãos sinceros